ciclo de sono antes e como é que ele ficou agora com a chegada do filho. Mas o que acontece? Esse problema, existe uma estatística que fala que 80% da população mundial tem problemas para dormir, tem problemas de sono. E isso aconteceu por quê? Muito disso aconteceu por conta do nosso estilo de vida moderno, né? Nós produzimos, o hormônio do sono que ela fala é a melatonina que nós produzimos, né? Nosso corpo produz melatonina e faz com que a gente entre em sono profundo e tenha uma noite de sono restauradora. A melatonina ela começa a ser produzida às 7 horas da noite. E aí ela começa a produzida, vai aumentando, tem seu pico entre 2 e 4 horas da manhã, que é a hora do sono mais profundo. É a hora do que a gente chama de sono REM. É a hora do sono restaurador. Né? Quem fica acordado entre 2 e 4 horas da manhã, ou tem aquele sono leve que acorda o tempo inteiro, não entra em sono profundo, não entra em sono restaurador e por isso não descansa. Porque dormir não é sinônimo de descansar. Você pode dormir 12 horas, se o seu sono não é profundo, você vai continuar acordando cansado, né? Então, essa é a diferença. Mas o que acontece? A melatonina, ela precisa do escuro para ser produzida, tá? O que acontece às 7 horas da noite? Entre 7 e meia-noite. Hoje não tem ninguém se preparando para dormir entre 7 e meia-noite. Está todo mundo se estimulando, né? Com o quê? Com luz clara, nessas luzes brancas, com celular, com televisão, né? Com muito barulho. E o que acontece? Essa luz branca, ela entra na retina e bloqueia a produção de melatonina. Então, quem se estimula muito com eletrônicos e luzes à noite vai ter problema para produzir melatonina e vai ter problemas para dormir. E tem a seguinte questão, a partir dos 25 anos de idade, a nossa produção de melatonina já cai. Por isso que idoso tem dificuldade para dormir. Idoso não dorme porque tem baixa produção de melatonina. E aí no idoso é indicado uma reposição de melatonina, que a melatonina é um hormônio, né, que a gente produz. Mas eu sempre falo que existem técnicas de higiene do sono que devem ser adotadas antes de se partir para uma medicação tarja preta. Né? Que técnicas são essas? Né? Você tem que se preparar para dormir, tem que preparar para ter uma boa noite de sono. Como? Desligando as luzes claras, essas brancas da noite, deixar de preferência luzes mais amarelas, mais quentes, né? Não assistir televisão antes de dormir. Não ficar no celular também, logo antes de dormir. Hoje, os aparelhos telefônicos têm uma função que ele deixa a tela mais amarelada a partir das 7 horas da noite. Você pode colocar para não aparecer aquela luz branca na sua retina. E se acalmando antes de dormir, né? Fazer uso de chás calmantes, como chá de camomila. Estou falando de coisas naturais, né? Chá de camomila, chá de melissa, chá de erva doce. Tomar um banho quente. Quando for dormir, deixar o quarto completamente no escuro, certo? O quarto tem que ficar breu total, certo? Se não tiver como deixar o quarto 100% no escuro, você usa um tapa-olho, tá? Porque tem gente que dá com o marido, com a esposa, e o outro gosta de ficar no claro, ou a televisão fica ligada. Até aquela luz de LED da televisão e do ar-condicionado atrapalha a produção de melatonina. O ideal é dormir no breu total. E tem uma coisa simples, né, que aí todo mundo pode fazer, não precisa de prescrição médica, que é uma coisa natural, que já tem vários estudos científicos provando a eficácia disso, que é a lavanda, que é o óleo essencial de lavanda, né, que ele é relaxante, induz a nossa produção natural de melatonina e ele pode ser usado antes de dormir. Como é que você usa? Você pega o óleo, pinga 2 gotinhas na mão, esfrega na mão e inala. A melhor maneira é através da inalação, né? Por isso que existe hoje aqueles difusores que você coloca as gotinhas de óleo e aí você vai colocando no ambiente também. Você pode pegar o óleo, colocar aqui nas têmporas, no pescoço, colocar no travesseiro. Ajuda muito, é uma maneira mais natural. Ou então, aí quando você já vai para prescrição médica, né? Você fazer a suplementação de melatonina. Cortou? Cortou, mas voltou. Voltou. Voltou, né? É. Que apareceu aqui. Você Quando você tem a tá deficiência de falando. melatonina. Pronto, melatonina. Você tá falando Pronto, melatonina. melatonina.
Muitas vezes você vai precisar da suplementação de melatonina. E aí o ideal é que você faça com uma prescrição médica para que você tome a dose adequada para você. E aí, quando você tem essa deficiência, muitas vezes é necessário a suplementação com o hormônio melatonina para que o seu corpo ele volte a produzir o seu hormônio de maneira natural. Lembrando que quando você já tá, quando é idoso, provavelmente o idoso vai ter que fazer uma suplementação para sempre, né? Porque eu não vi a outra Voltou, pergunta. Pronto, voltou, voltou. Pronto. Doutora, eu vou fazer uma pergunta. certo. Desde jovem, que eu escuto uma história, né? Que o maracujá ele é calmante, ele ajuda, ele é bom para dormir, sabe? Aham, E eu até hoje eu gosto de tomar um suquinho de maracujá à noite, sabe, doutora? Isso aham. é lenda ou o maracujá realmente ele acalma, ele ajuda no sono? Ajuda sim. O maracujá tem a substância que é a maracujina, né? Tinha até um. Eu lembro na minha época, tinha também uma propaganda da maracujina, Tinha, 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 que tinha. passava na televisão. Ele ajuda sim no relaxamento, na indução do sono. E o ideal também, se você não quiser tomar o suco, você pode fazer o chá de maracujá. Né? O chá de maracujá, colocar as sementes e fazer o chá. E tomar à noite antes de dormir ajuda demais a regularizar o sono. Assim como camomila, melis, erva doce, tudo isso são coisas calmantes que ajudam a induzir um bom sono. Pronto. Tem um pedido aqui da Régia Frias. A Régia diz assim: deixa essa live salva, por favor. Régia, vai ficar salva, vai ficar salva. 24 horas, Eu né? vou- 24 horas. Doutora, tem uma pergunta aqui do Átila Peixoto. Ele pergunta: como controlar a alimentação de um pré-adolescente que passa muito tempo fora de casa? É. Pré-adolescente deve ser assim, deve ser na faixa dos 10, 11, 12 anos, né? É, é. Eu atendo aqui na minha clínica a partir de 12 anos só, porque eu sempre falo que quando você vai tratar a criança ou pré-adolescente, você tem que tratar a família, né? Você tem que tratar pai e mãe, né? Porque a alimentação, né, ela vem da infância, né? Tudo que a Hum. gente aprendeu de se alimentar, a gente herdou dos nossos pais, dos nossos avós, né? O que a criança passa a comer é o que o pai e a mãe dá, né? Porque o alimento não vai voando para casa, o alimento não vai voando para a prateleira. Ah, meu filho só gosta de tomar refrigerante. Não vai entender na cabeça da criança e do adolescente, ele não vai entender por que ele não pode e o pai e a mãe pode. Então, o maior exemplo, assim, o maior conselho, a maior alimentação é o exemplo que pai e mãe dá. Então, eu vejo hoje as pessoas com muita dificuldade de lidar com adolescentes, mas foi por conta de todos os anos anteriores que foi vivido. Né? Se desde da primeira infância você consegue controlar a alimentação da criança através do exemplo, né? Quando chega na adolescência, fica mais fácil de ajustar a alimentação, porque a criança e o adolescente já vai estar acostumado com aquilo. Essa fase de pré-adolescência é uma fase muito difícil quando a criança comia tudo errado antes e a partir dali ela vai ter que mudar. Se para a gente que é adulto mudar é difícil, quem dirá para um adolescente, uma criança de 12 anos que não entende o porquê que ele precisa mudar. Ah, eu tenho que mudar porque é saudável. Na cabeça de um pré-adolescente, ele não entende o que é saudável, o que é ser saudável. É muito difícil ainda você conseguir mudar, mas é totalmente possível. Né? Se quem controla a alimentação for os pais, né? Assim, eu sempre recomendo, na pré-adolescência, leva para o nutricionista. Né? Tem que ter acompanhamento. Não dá para pai e mãe querer fazer o acompanhamento na doida, né? Porque é uma fase realmente difícil. O ideal é que você leve no nutricionista, no nutrólogo, mas assim, quem passa mesmo plano alimentar, dieta, é o nutricionista, né? Para ele
passar de acordo com a idade daquela criança e de acordo com a curva do pré-adolescente com a curva de crescimento. A gente tem que entender em que fase que ele está, se está com alguma deficiência nutricional ou não está, e ir fazendo os ajustes, né? Eu não recomendo o pai e a mãe assim, mudar a alimentação do pré-adolescente assim na doida, sem nenhum acompanhamento, porque ainda está em fase de crescimento. Você está em fase de crescimento, provavelmente vai precisar de muitos nutrientes que são precisos para essa idade, né? Doutora Ingrid, tem uma pergunta aqui da Ili. Tem um artrite. Qual suplemento, quais alimentos que deve comer? Artrite, né? Artrite é a inflamação das articulações, né? O que acontece, né? Eu não sei qual é esse tipo de artrite, né? Existe artrite autoimune, como a artrite reumatoide, e né, existe a artrite comum. Como a artrite já é uma inflamação das articulações, eu sempre falo que a pessoa não é só para quem tem artrite, né? Mas para qualquer pessoa, você tem que ingerir uma alimentação mais anti-inflamatória possível, tá? Qual é uma alimentação anti-inflamatória? Primeiro de tudo, você tem que retirar os alimentos que inflamam. Que alimentos são esses? É o que a maioria das pessoas tem comido ultimamente. Açúcar, refrigerante, né? Os carboidratos refinados, que é o pão, biscoito, bolacha, pizza, hambúrguer. Todos esses fast food, todos esses alimentos, eles são alimentos que inflamam. Né? Então, se você já tem uma inflamação no corpo e você coloca para dentro do seu corpo alimentos inflamatórios, isso vai piorar. Quais são os alimentos que desinflamam o corpo? São os alimentos que são ricos em antioxidantes, né? Que são as frutas, né? Os legumes, os vegetais. Colocar cada vez mais verdes e vegetais dentro da sua alimentação e frutas. Porque frutas e vegetais são ricos em antioxidantes e ajudam a desintoxicar e desinflamar o corpo. O que ajuda a desinflamar, ajuda também a desintoxicar. Então, quanto mais natural for a alimentação da pessoa, mais vai desinflamar e as articulações vão agradecer e essa artrite vai diminuir. Doutora, a senhora falou em refrigerante aí. Eu queria fazer uma pergunta. Eu gosto de um refrigerantezinho, sabe, doutora? Qual é o menos pior, como diz o outro? O normal ou o zero? Tem pessoas que dizem, rapaz, o zero é tão ruim quanto o normal. Qual é a diferença de um para o outro, doutora? Vamos lá, né? Dá um carão agora no Rodrigo, né? Eu falo direto assim. Vamos lá. Para falar a verdade, então vamos para a verdade. Eu sempre falo que refrigerante não é alimento, tá? Por que refrigerante não é alimento? Eu queria que alguém citasse aqui qual é o nutriente que o refrigerante traz para o corpo. Se a pessoa conseguir me dizer a pessoa me convence. Algum nutriente que tenha dentro do refrigerante, esse nutriente aqui faz bem para a minha saúde. Então, se aquele alimento não tem nutriente que faz bem para a minha saúde, não é alimento. Né? Alimento é algo que me nutre, doutora, nutriente. Doutora, uma Coca-Cola bem geladinha, doutora. O refrigerante foi feito para viciar a gente. Hoje eu tenho óculos desde 2014, né? Desde que eu comecei a estudar essa parte de alimentação saudável, nutrologia, eu nunca mais coloquei refrigerante na boca. Desde 2014 que eu não bebo refrigerante. Às vezes eu como um doce, algumas outras coisas, né? Que eu saio. Que hoje eu falo, eu digo que eu vivo uma vida em equilíbrio. E é o que eu recomendo à maioria das pessoas. O que é uma vida em equilíbrio, né? É você se alimentar a maior parte do tempo bem. E aí, em momentos de exceção, né? Você sai um pouco daquela linha que você segue. Né? O que acontece hoje é que as pessoas vivem a exceção todo dia. Né? Todo dia doutora, peraí. Traduzindo a sua resposta, nenhum das duas presta, né? Sim, agora eu vou falar. Agora, a menos pior, doutora, a menos pior. Eu vou dizer assim, o que acontece nos dois, né? Nos dois. O refrigerante normal, ele tem xarope concentrado de frutose. Ou seja, ele é açúcar puro. E esse xarope concentrado de frutose, ele vai direto para o fígado. Né? A metabolização dele vai direto para o fígado. Então, é uma das maiores causas de gordura no fígado e esteatose hepática é o refrigerante. E no caso do refrigerante zero e do normal,